Vamos lá, tudo bem, pessoal? Então hoje eu estou começando aí a gravação das aulas de 2021, né, do curso de Matemática 3. Eu estou chamando de Matemática 3 a matemática e o conteúdo de matemática previsto, né, no planejamento aí do liceu para a terceira série do ensino médio e dos cursos técnicos, né, ETIM, e seria também o MTEC. Eu acho que eu não tenho nenhum MTEC de terceiro, mas todas as terceiras séries, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para o nosso comecinho, né? Olha, então aqui eu estou deixando para vocês o conteúdo que nós vamos trabalhar dentro dessa matemática 3, quer dizer, durante todo esse ano, né? A gente começa, então, o estudo, né, da matemática com a geometria analítica. Então, hoje, né, essa aula 1 já começa com os primeiros assuntos aí envolvendo a geometria analítica. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Essa geometria analítica é uma parte relativamente grande aí, né? Tem bastante conteúdo para ser visto. Nós vamos fazer uma subdivisão, vamos estudar essa geometria analítica em 3 partes. Nós vamos fazer o estudo do ponto, depois o estudo da reta e, por último, a circunferência. Tá? Então, vamos fazer em 3 partes aí. O estudo do ponto, vamos ver algumas aulas sobre o estudo do ponto. Depois vamos passar para a reta e depois, por último, aí a gente vai para a circunferência. Tá? A geometria analítica deve ser estudada no primeiro bimestre todo e talvez uma parte do segundo bimestre, né? Às vezes a gente tem que estender para uma parte do segundo bimestre. Vamos ver como é que vai ser aí. Depois que a gente termina a geometria analítica, a gente vê esse assunto aqui, números complexos. Tá? Os números complexos são um conjunto novo de números, né, que precisa ser estudado ainda no ensino médio. Então, ele está sempre dentro do conteúdo aí da terceira série, né, para que vocês, quando forem para o ensino superior, vocês tenham condição de trabalhar com esses números, né, que são um pouquinho diferentes. Então, vai exigir um treino aí, né, principalmente das operações. Tá? Então, vamos fazer esse trabalho aí. Depois, nós vamos para os polinômios. Esse assunto polinômios é tratado durante o ensino fundamental, né, de uma forma mais leve, né, mais simplificada. E quando a gente chega, então, no ensino médio, né, agora no final do ensino médio, é importante que a gente retome esse estudo de polinômios para poder entender algumas coisas que ainda não foram trabalhadas. Por exemplo, né, se chegar à resolução de equações do terceiro grau e acima do terceiro grau, né, a gente não tem nenhum método ainda para isso. Então é legal que a gente aprenda um pouco mais, né? Aprenda a trabalhar com esses polinômios maiores, né? E chegar, a partir disso, chegar na resolução de equações maiores. Então nós vamos fazer isso também aí, eu acho que no terceiro bimestre, né? Depois, ainda no terceiro bimestre, eu pretendo entrar na geometria espacial. A geometria espacial é um conteúdo que normalmente é dado na matemática 2, né, dado dentro da segunda série aí, mas como nunca dava tempo da gente fazer direitinho isso daí na segunda série, então nós, há muito tempo atrás, nós passamos aí essa geometria espacial para o curso de matemática do terceiro. Tá? Está dando certo, então a gente vai trabalhar dentro da geometria espacial, vamos trabalhar formas tridimensionais, né? As formas reais aí das coisas, vamos calcular áreas, volumes, uma parte bastante aplicável também, que tem muita aplicação. E eu pretendo terminar, então, no finalzinho do ano, né, pretendo terminar com vocês aí o ano falando sobre estatística. A estatística todas essas partes que nós vamos estudar, é a parte mais prática, né, a parte mais aplicável. Nós vamos estar estudando, então, a estatística de uma forma bem rápida, mas eu acho que nós vamos conseguir pegar aí as partes mais importantes, né, e entender essas partes mais importantes para poder aplicar, né?
Então, para começar, então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como é que a gente distribui o conteúdo. Eu acho que é uma distribuição interessante, porque a gente começa, né, com assuntos aí envolvendo bastante álgebra, né? A geometria analítica, os números complexos e os polinômios. Mas depois a gente terminando essa parte aqui até polinômios, a gente entra na geometria espacial, né? Uma área diferente, com um pensamento diferente, né? Raciocínio diferente, então é interessante a gente mudar um pouco, e termina com a estatística, que é uma área bastante aplicável, bastante, posso dizer até que intuitiva, né? Então é legal a gente mudar, assim, não seguir um padrão o tempo todo, porque é muito cansativo, né? Então vamos ver várias partes diferentes da matemática aí esse ano. Bom, então vamos lá, gente. Hoje a gente começa com a geometria analítica, né? Então, nessa primeira tela, queria mostrar para vocês aí, então, nesse quadrinho aqui eu estou mostrando aqui a figura de um cara bastante importante nessa área, né, que é o René Descartes. Então, observem aqui que ele aparece junto com o plano cartesiano, né? Então, o plano cartesiano é uma grande contribuição para a matemática, né, e ela é atribuída a esse cara aqui, né, esse matemático, lá na época do Renascimento e tal. Esse cara foi um cara muito importante, né? Ele tem tratados de filosofia e muito importantes aí, né? Então, dentro da filosofia, ele é bastante um nome bastante citado, né? Pensamento, a gente chama de pensamento cartesiano, esse pensamento exato das coisas, né? Que tudo pode ser calculado, tudo pode ser determinado. Provém aí do nome desse cara, né? Cartesiano vem de Cartesius, que é o nome dele aí, Descartes, tá? Vem do nome dele. Bom, por que eu estou colocando esse cara aí para a gente começar, né? Ele é considerado o pai da geometria analítica, porque ele propõe, né, uma relação entre duas áreas grandes, né, da matemática aí, que é a geometria e a álgebra, né? A gente sabe que um ponto é um elemento geométrico. Na verdade, é o elemento o geométrico mais simples de todos, né? O ponto ele é adimensional, ele não tem tamanho. A gente não tem como medir um ponto, né? Então, um ponto é sempre, por definição, uma figura que não tem dimensão nenhuma, não tem comprimento, não tem largura, não tem altura, né? Então é a figura mais simples da geometria. E ele faz uma associação com o ponto como elemento geométrico, né? Ele associa a dois números, então, que a gente chama de coordenadas, né? A duas coordenadas, e localiza esse ponto na superfície plana, né? Então, ele faz essa associação. Olha aqui, ó. Ele coloca aqui, então, vamos chamar esse ponto de ponto A. Então, ele associa esse ponto, né, às coordenadas xa, y, a. Tá vendo? Então, essa ideia, né, de associar um ponto a um par de números, né, então esse ponto passa a ser esse desenho aqui do ponto, né, um desenhinho de um ponto aqui, mas ele pode ser também, ó, ou o par ordenado, né, o ponto A como xa, ya, parzinho de números aqui, né? Então veja um elemento da geometria e um elemento algébrico aqui, né, sendo representado de duas formas diferentes. Então, ele faz uma fusão, então uma união entre duas áreas da matemática muito importantes: a geometria, né, a área onde a gente estuda as formas, né, e a álgebra, né, que torna tudo mais exato, né, porque dentro da álgebra a gente pode usar fórmulas e calcular com exatidão certas coisas que dentro da geometria talvez não fossem tão exatas, a gente não conseguisse determinar com tanta precisão, né? Então, o René Descartes ele faz esse trabalho, então, né? E a gente usa até hoje, né? A gente chama de plano cartesiano em homenagem a ele. Tudo bem?
Então aqui eu estou colocando, a geometria analítica é a área da matemática responsável por estudar e criar propriedades e métodos para a geometria por meio de processos algébricos. Então veja aqui, ó, né? Estudar a geometria, então nós vamos estudar o ponto, a reta, a circunferência, que são elementos geométricos, só que utilizando de métodos algébricos. Métodos algébricos, né, são as equações, né, o trabalho que a gente faz aí de resolver, né, equações, utilizar fórmulas e tal. Então, é bastante interessante essa ideia, né, de poder ter uma exatidão maior no trabalho com geometria, utilizando a álgebra. Então, esse é o nosso objetivo, então, de começo aí da terceira série, tá? Fazer esse trabalho de fusão aqui entre essas duas grandes áreas da matemática. Bom, nós vamos começar, então, a conversar sobre a geometria analítica, falando sobre o plano cartesiano, né? O plano cartesiano é essa grande ideia aí que a gente vai explorar. É lógico que a grande maioria de vocês aí, eu acho que não vai ter nenhum problema em trabalhar com o plano cartesiano, porque esse assunto já é visto desde o ensino fundamental, né? Das primeiras séries do ensino fundamental. Todo mundo conhece o plano cartesiano. Mas é legal que a gente comece a conversar por aí para que não tenha nenhuma dúvida, né? Nós vamos estar usando o tempo todo esse plano cartesiano. Às vezes dentro do exercício, né, vai ser dado o plano, e às vezes nós vamos usar como ferramenta para testar exercícios, para ver se um exercício que eu fiz está certo, ou para poder enxergar o que deve ser feito no exercício, tá? Então, o plano cartesiano vai ser uma ferramenta essencial para os nossos exercícios de geometria analítica, tá? O que é o plano cartesiano, então? O plano cartesiano é, ou sistema cartesiano, né? Ele é um conjunto de duas retas, tá vendo? Duas retas que se cruzam de forma ortogonal, né? De forma a ficar uma reta perpendicular à outra, aqui fazendo 90 graus, né? Uma fica de pé e a outra fica deitada. Essa que fica na horizontal a gente costuma chamar de eixo X, a que fica na vertical costuma chamar de eixo Y. É importante a gente perceber que o plano cartesiano é feito de duas retas, né? E reta, por definição, dentro da geometria, é um conjunto de infinitos pontos. Então, ela é infinita os dois lados, tá? Essa setinha aqui mostra que ela é infinita. Na verdade, deveria ter setinha em todas as extremidades dela, tá? Aqui embaixo também, ó, ela é infinita, e aqui para trás também ela é infinita, tá? Então, a gente desenha o plano cartesiano do tamanho que a gente quiser, com quantos pedacinhos, né, a gente quiser aqui, quantos interessar para a gente nos exercícios que a gente vai fazer, né? Mas sempre lembrando que essa reta é infinita, e essa aqui também. O que o plano cartesiano consegue fazer, então? Imagine uma superfície plana, né? Imagine que isso aqui é uma folha de caderno, por exemplo. Bom, a hora que eu faço então o plano cartesiano, aqui o eixo horizontal e o eixo vertical, eu divido o plano, né, em quatro partes. Né? Olha aqui, ó, o primeiro quadrante, a gente chama de primeiro quadrante, um segundo quadrante, terceiro quadrante e um quarto quadrante. Como as retas são infinitas, então a gente pode pensar nesse plano aqui que eu pensei numa folha de caderno, mas eu posso estender ele e posso pensar num plano infinito também. Né? Imaginem um plano infinito que vai aqui para cima infinitamente, para baixo, para a direita e para a esquerda, né? Infinitamente. Então, o plano cartesiano tem essa capacidade de dividir um plano infinito em quatro partes. Né? E para que ele serve, então? Para fazer localizações de pontos nessa superfície plana. Né? Então, imagine um ponto colocado em cima da superfície aqui. Ó. Vendo? Coloquei um pontinho nessa posição, por exemplo. Né? É possível dizer exatamente em que lugar está esse pontinho aqui a partir de duas coordenadas. Olha, se a gente olhar aqui no eixo horizontal e no eixo vertical, a gente consegue dizer que esse ponto, vamos chamar de ponto P, ele tem coordenadas 1 e 3. Tá vendo? Coordenadas 1 e 3. É muito importante também
a gente perceber que essas coordenadas elas possuem uma ordem. O primeiro número é sempre do eixo X, tá vendo? Então ele sempre vai mostrar se esse pontinho está para a direita ou está para a esquerda, quanto que ele foi para a direita ou quanto que ele foi para a esquerda. Esse primeiro número, né? Ele é desse eixo horizontal, que também é chamado de eixo das abscissas. Bom, esse eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas. Aparece esse nome dentro dos exercícios de vocês. E o segundo número, a segunda coordenada, é sempre da vertical. Então vai dizer se esse pontinho está mais acima ou mais abaixo, tá vendo? Em relação, né, ao eixo X aqui, então se está para cima ou se está para baixo, se está muito para cima ou se está muito para baixo. Então, a segunda coordenada é desse eixo vertical, chamado também de eixo das ordenadas. Bem, o eixo vertical, chamado de eixo das ordenadas. Então percebam que existe essa ordem, né? E por causa disso a gente chama também esse parzinho de números de par ordenado. Tudo bem? Então esse parzinho de números pode ser chamado par ordenado e pode ser chamado só de coordenadas do ponto P. Tudo bem? Bom, o que eu queria mostrar mais para vocês aí, né? Queria aproveitar para comentar sobre tudo que pode acontecer aqui. Então, essa superfície plana, né, a gente vai ter, olha, 4 partes, 4 regiões, né, que são os quadrantes, e pode acontecer também desses pontos aparecerem em cima dos eixos, né? Então, vamos colocar alguns pontos para vocês perceberem. Ó. Eu posso ter um ponto, por exemplo, aqui, tá vendo? No segundo quadrante. Vamos chamar de ponto Q. Posso ter um ponto aqui no terceiro quadrante, ó, vou colocar ele aqui embaixo. Ponto R. Né? Vamos colocar um outro pontinho aqui no quarto quadrante. Fazer aqui, por exemplo, ponto S. Bom, e eu posso ter pontos em cima, então, por exemplo, aqui, ó, um ponto aqui em cima. Não sei se vocês estão enxergando, eu estou fazendo com a mesma cor, né? Mas imagina que eu tenho um ponto aqui em cima do 4, ó. Esse aqui é o ponto T. E vamos colocar um ponto aqui também em cima do eixo Y, chamado de ponto U. Tudo bem? Então, olha, é muito fácil a gente dar as coordenadas desse ponto. Basta a gente pensar aqui em que altura esse ponto está e depois aqui, né, se ele está para um lado, se ele está para o outro. Então, veja, o ponto Q, por exemplo, ele tem, olha, primeiro sempre o eixo X, depois o eixo Y. Então, as coordenadas são menos 3 em relação à horizontal, do eixo horizontal, e 2 do eixo vertical. Né? Então, essa é a localização do ponto Q nessa superfície plana infinita aqui. Olha, ponto R, ele tem, olha aqui, ó. Então, começo sempre com o eixo X, então menos 2 no eixo X e menos 3 no eixo Y. Né? E aqui, ó, mesma coisa aqui para o ponto S. Olha, então o ponto S, 3 no eixo X e menos 2 no eixo Y. Tudo bem? Bom, então essa parte eu acho que ninguém tem problema. Às vezes pode acontecer alguma confusão, né? Quando a gente coloca o ponto em cima do eixo. Então, por exemplo, aqui no caso desse ponto T, né, como é que seriam as coordenadas dele? Olha, ele é 4 em cima do X. Só que no eixo Y, ele não está nem para cima e nem para baixo. Ele está exatamente em cima aqui do X, né? Não está, então, nem para cima e nem para baixo. Então, ele vai ser 0 no eixo Y. Ó. E esse aí é o ponto 4, 0, então. Então, observe, toda vez que o ponto ficar em cima de um eixo, ele vai ter a outra coordenada 0. Então, se ele está em cima do eixo X, ele é, olha, 4 no X, mas é 0 no Y. E quando ele está em cima do eixo Y, olha aqui, ó, ele é 0 no X, mas é 2 no Y. Né? 2 no Y. Tudo bem? Então, isso é o comecinho da nossa conversa, então, né? Acho que já deu para lembrar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Não tinha intenção de ensinar muita coisa aqui, né? Porque eu acho que todos vocês já entendem bem essa parte.
Então, a partir daqui, gente, a gente começa o principal dessa aula, tá? Então, na verdade, o objetivo dessa aula é a gente começar já com o primeiro conteúdo, né? E o nosso primeiro conteúdo, então, é esse daqui, ó. A distância entre dois pontos. Bom, então, esse cálculo de distância entre dois pontos vai ser a nossa primeira conta, aí, a nossa primeira formulinha dentro da geometria analítica. É possível, né, fazer uma medição da distância entre dois pontos num plano cartesiano, né? Então desenho dois pontos num plano cartesiano, é possível medir a distância entre eles, e mais do que isso, é possível fazer essa medição sem olhar para esses pontos, só a partir das suas coordenadas. E é isso que é interessante aí, tá? É isso que a gente vai fazer dentro dos nossos exercícios. Mas antes de fazer isso, então, eu quero mostrar com o plano cartesiano, né, com o desenho, para a gente poder enxergar melhor aí a lógica da coisa, né? Então, observem aqui nesse primeiro quadro o plano cartesiano, né, e dois pontos, ponto A e ponto B. Observem que eu coloquei esses dois pontos horizontais, né, em relação ao eixo X, né? Então, quando acontecer isso, e eu quiser medir a distância do A até o B, vocês têm alguma ideia? Como é que eu posso medir a distância? Imagine que esse ponto A, né, ele tenha coordenadas, por exemplo, aqui, ó, 6 e 3. Tá vendo? E que o ponto B tenha coordenadas 10 e 3 também, né? Porque está na altura do 3. Ó. Então, esse ponto A é o ponto 6 e 3, esse ponto B é o ponto 10 e 3. Olha aqui, ó. Ponto A, 6 e 3, ponto B, 10 e 3. Né? E eu quero perceber a distância entre eles. Vocês conseguem perceber que para fazer essa medição de A até B, eu consigo fazer isso olhando aqui embaixo, olha. Né? Eu consigo usar a reta aqui, o eixo X, como se fosse uma reguinha, porque eu tenho a numeração aqui, 6, ó, 7, tá muito ruim aqui, né? Ó, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Né? Então, eu posso usar essa numeração aqui, essas marcações do eixo X, para fazer a medição aqui de A até B, né? Porque eu tenho uma mesma, olha aqui, ó, inclinação, né? Consigo fazer essa medição. Então, basta perceber aqui ó, que o ponto A estava no 6, o ponto B já está no 10, então de 6 até 10 tem 4, basta fazer uma subtração. 10 menos 6 é 4, então a distância de A até B é 4. Né? Vocês percebem que é muito simples, então, quando os pontos estão alinhados, né, de forma horizontal, basta usar as coordenadas do eixo X para fazer a medição. E aqui ó, a gente percebe também, eu não precisava nem ter, né, esse desenho. Olha, se eu tivesse dado para vocês só as duas coordenadas dos pontos, vocês iam observar que a coordenada y é a mesma, tá vendo? Se a coordenada y é a mesma, é porque é esse caso aqui, ó, quando a coordenada y é uma mesma coordenada, é porque os pontos estão na mesma altura e aí eles estão alinhados, né, horizontalmente, e aí eu só preciso olhar para essas coordenadas diferentes aqui, ó, 6 e 10, e subtrair uma da outra. Olha, 10 menos 6 é 4. Então o cálculo da distância de A até B seria feito pelas coordenadas que têm número diferente, ó. 6 e 10, ó, 10 menos 6 é 4, tá bom? Se eu tivesse aqui 10 aqui em cima e 6 aqui embaixo, também posso fazer 10 menos 6, na verdade a ordem aqui não importa, eu só estou medindo a distância, né? Então não importa se em cima fosse 10, embaixo fosse 6, tá vendo? Distância nunca é negativa, então eu nunca faria 6 menos 10 para achar a distância, né? Ter um número menos 4 de distância. Menos 4 é 4, só que medido ao contrário, né? Então, distância é um número positivo, tá bom? Se eu tivesse números aqui, por exemplo, tivesse um menos 3, né, e 3, e um outro ponto com 7 e 3. Mesma coisa, né? Eu observo que aqui está igual e falo, bom, então a distância pode ser calculada por esses números diferentes aqui.
E aí eu faço, olha lá, então 7 menos o menos 3. Ou eu faço menos 3 menos o 7. Um menos o outro, tá vendo? Ou menos 3 menos o 7, ou 7 menos o menos 3. Se eu fizer assim, na parte de cima aqui, menos, menos, isso aqui dá mais. Isso aqui é 10. E se eu fizer o de baixo, menos 3 com menos 7 é menos 10. Mas tanto o 10 como o menos 10 mostram uma distância de 10 unidades. Ou medida para um lado, ou medida para o outro. Mas a distância é 10. É muito fácil a gente perceber que do menos 3 até o 7 tem 10 pedacinhos. Né? Então, é isso que eu queria mostrar de começo para vocês. Então, nessa situação, é muito simples a medição da distância. Né? Nem preciso de uma fórmula para fazer esse cálculo. Há uma segunda situação aqui que é exatamente a mesma ideia, né? Agora eu tenho dois pontos, olha, que estão alinhados agora de forma vertical. Então o que eu percebo é que agora, se eu quiser achar essa distância entre esses dois pontos, eu posso fazer a mesma coisa, só que olhando pelo eixo Y. Né? Imagine que eu tivesse aqui, ó, aqui é um 4, aqui é um 3 e aqui é um 8, por exemplo. Né? Então, que distância que tem do C até o D? É só eu olhar aqui do 3 até o 8. Do 3 até o 8 tem 5. Então, essa distância aqui é 5. Né? Essa distância aqui, de C, né, até D, é 5. Como é que eu faria se eu não tivesse o desenho? Então, teria assim, por exemplo, o ponto C seria o ponto 4, 3. O ponto D seria o ponto 4, 8. E eu observo também aqui, ó, tá igual a coordenada x, tá vendo? Se a coordenada x está igual, então basta eu fazer o cálculo com a coordenada diferente, que é a y. A distância entre C e D é 8 menos 3, é 5. Né? Então, muito simples aí. Então, acho que essas primeiras duas situações, né, de pontos alinhados com o eixo x ou com o eixo y, não exigem nenhum tipo de fórmula, nada disso, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês, e o que acontece na grande maioria das vezes, né, é essa situação aqui, né, de pontos que não estão alinhados nem com o eixo x e nem com o eixo y. Por exemplo, esses pontos A e B aqui, tá vendo? Então, não adianta eu querer fazer a medição de A até B olhando para o eixo x, vendo? Não vou conseguir medir com a reguinha desse jeito um segmento de reta que está inclinado. E também não vou conseguir medir com a reguinha vertical esse segmento de reta inclinado. Agora, é possível fazer uma medição indireta, então, desse segmento AB, né? Utilizando esse triângulo retângulo que se forma aqui. Observem que esse triângulo é retângulo aqui embaixo, em C, né? E que eu conheço os catetos desse triângulo aqui. Né? Porque os catetos desse triângulo retângulo podem ser determinados a partir de x e y aqui, né? Então vejam, ó, o que conta que eu faria para achar AC? Tá vendo essa medidinha AC, que é um cateto aqui do triângulo? Faria aquela continha de menos dos 2x, ó. Se eu pegar o x do B e tirar o x do A, eu acho essa distânciazinha aqui de baixo, né? Ó, e aqui na vertical, a CB, tá vendo? De C até B, como é que eu calcularia essa medidinha aqui? É só pegar aqui também, ó, e olhar aqui esses números que estariam aqui no lugar do Y do B e do Y do A, e fazer um menos o outro, né? Ó, Y do B menos Y do A, e daria essa medidinha aqui, né? E a gente sabe que quando a gente conhece dois catetos, a gente pode conhecer também a hipotenusa, né? Essa hipotenusa eu vou chamar de distância entre o A e o B, porque ela é a distância entre o A e o B, e posso aplicar, então, aquela relação, né, da geometria, muito importante, né, e que permite a gente calcular isso aí, que é o teorema de Pitágoras, né? Olha aqui, ó. No teorema, a gente tem que a hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Eu vou usar essa ideia, então. Só que aqui no meu exercício, a hipotenusa é a distância do A até o B. Vou escrever aqui, distância de A até B ao quadrado
é igual a um cateto, que é o x do b menos o x do a, lá, né? Ao quadrado, mais o outro cateto, que é y do b menos y do a ao quadrado. Vejam, estou aplicando o teorema de Pitágoras só, né? A distância ao quadrado aqui é esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. E essa aqui já é a fórmula da distância entre dois pontos. Eu só preciso passar, porque eu nunca quero saber a distância ao quadrado, né? Eu quero saber a distância só. Então, esse quadrado eu posso passar para o outro lado, aí vira a raiz quadrada. Então, a gente costuma escrever a fórmula, né, da distância entre dois pontos, usando uma raiz quadrada aqui. Olha, x do b menos x do a ao quadrado, que é um b, hein, pessoal? Mais y do b menos y do a ao quadrado, tá bom? Então, essa é a forma que eu costumo escrever aí o cálculo da distância entre dois pontos. Uma coisa importante aqui, né, de se colocar, uma observação, é que essa fórmula, ela é geral, ela permite fazer o cálculo de qualquer distância entre dois pontos na superfície plana, mesmo que os pontos estejam alinhados na horizontal e na vertical, tá bom? Então, se eles estiverem alinhados, lógico, se eu perceber isso, não preciso fazer uma conta desse tamanho, né? Nós vimos que é possível fazer muito mais simples as duas primeiras situações que eu mostrei lá. Mas, se eu não perceber que eles estão alinhados, às vezes eu não presto atenção, não percebo, né, que eu tenho coordenadas iguais, não tem problema, eu posso usar as coordenadas aqui e fazer o cálculo da distância. Essa fórmula é geral, tá bom? Então, o objetivo dessa aula de hoje é apresentar essa relação de distância entre dois pontos e vamos fazer, então, agora alguns exemplos, algumas aplicações, tá bom? Só uma coisa, olha, aqui eu estou escrevendo distância entre A e B, né? Então, o x do B, x do A, o y do B, y do A. Na próxima página aqui, eu tentei colocar para vocês passado a limpo, né? Mas aqui eu coloquei 2 e 1. Eu achei aqui com 2 e 1 e coloquei. Mas é a mesma coisa, tá? Então, esse 2 e 1 vocês entendam como ponto B e ponto A. Aqui também ponto B e ponto A. Porque, na verdade, não importa como é que eu vou chamar, né, esses pontos. Às vezes o ponto não é A e B, às vezes é C e D, E, F, né? Qualquer nome aí que a gente pode dar para os pontos. E aqui a gente só vai precisar pensar de fazer um x menos o outro, tá vendo? E um y menos o outro, dos dois pontos, né? Nem importa a ordem, poderia fazer A menos B, que não faria diferença nenhuma, porque depois eu vou elevar ao quadrado e o sinal vai sumir. Né? Então, se eu fizer ao contrário essa continha aqui, por exemplo, de um x menos o outro, pode dar um sinal contrário, né? Mas só que quando ele eleva ao quadrado fica positivo, né? Então independe disso daí. Isso é muito importante a gente perceber. Vocês vão perceber isso nos exercícios, tá? Que não importa a ordem que eu vou fazer essa continha aqui, porque no final vai elevar ao quadrado e vai sumir o sinal, né? Vamos lá então para os nossos exemplos. Primeiro exemplo. Calcule a distância entre os pontos A e B e entre os pontos C e D. Eu quero aqui, ó, a distância entre A e B e também quero a distância entre C e D. Observe que nesse exemplo, os pontos A e B possuem aqui a coordenada y igual. E se eles têm a coordenada y igual, é porque eles estão alinhados, né? Se o y é igual, eles estão horizontais. Tem um ponto A está aqui, o ponto B está aqui. Eles estão assim, ó, horizontais. Né? E aí, como é que eu faço para medir a distância aqui, ó? É só fazer uma continha de menos com os diferentes. Então, aqui, ó, do menos 2 até o 3. Contem aí do menos 2 até o 3, eu tenho quem? Menos 2. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Né? Então, eu consigo contar 5 espacinhos entre eles. Para fazer a continha, eu posso pegar, por exemplo, 3 menos o menos 2. Isso aqui fica mais, e aí eu acho a distância 5. Poderia ter feito também menos 2, menos 3. Isso daria menos 5, mas como é distância, então seria 5, né? Não vou considerar o sinal para a distância. Bem? Poderia ter usado a fórmula também, a fórmula geral? Sim, poderia ter usado, mas aqui não tem necessidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma situação que interessa usar a fórmula geral. Vamos lá. Ponto C e D, mesma coisa. Olha, o C e D
a gente vai ter a coordenada x igual. Então, esses dois pontos eles estão alinhados assim, ó, verticalmente. Ponto C, ponto D, alinhados desse jeito, de pé, assim, ó. E aí a gente faz a medição a partir do y, né? Do 1 até o 4, vejam aqui, ó. Do 1 até o 4 tem 3, né? Então a distância aqui é só fazer 4 menos 1 ou 1 menos 4, e eu vou ter uma distância de 3 unidades aí. Tudo bem? Esse primeiro exemplo é muito simples, então, né? Não precisei fazer fórmula e nada. Agora vamos então para o nosso segundo exemplo. Veja, no nosso segundo exemplo, ele também pergunta a distância entre dois pontos, mas agora eu não tenho nem o x igual e nem o y igual. Então esses dois pontos não estão mais alinhados, eles estão desalinhados, né? Se eu quiser utilizar do plano cartesiano, inclusive, né, para poder enxergar o exercício, isso é muito legal, é para isso que serve, né, o plano cartesiano, por isso que eu conversei sobre ele já nessa primeira aula. Olha aqui, ó, ponto 9 e 4, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espero que vocês façam mais organizado que eu, tá, pessoal? Usei uma reguinha aí, né? 1, 2, 3, 4. Então, ó, o ponto A seria esse ponto aqui, ó. Hã? O ponto B é 1 menos 2. Então, olha aqui, ó. 1 e menos 2. Esse aqui, ó. E ele pede a distância entre esses dois pontos. Se eu tivesse feito certinho isso daqui com régua, né, utilizando, por exemplo, papel quadriculado, encontrar a distância entre B e A, imagine que eu tivesse pegado uma reguinha, eu poderia descobrir exatamente aqui quantos pedacinhos tem. Eu teria que fazer a medição certa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, tá vendo? Então, eu encontraria aqui essa distância com uma reguinha, por exemplo. Só que é lógico que fazendo dessa forma eu não vou ter certeza dessa distância. Pode ser que o número seja decimal, a minha resposta, né, uma raiz não exata. Eu não tenha precisão fazendo assim, mas já dá para ter uma ideia aqui, né, de quanto vai dar essa distância entre A e B. Né? Agora eu vou fazer a conta, então. Eu não preciso fazer isso daqui. Só faço para poder testar, para poder olhar e ver se realmente tem sentido à medida que eu vou descobrir, né? Vamos utilizar a fórmula, pessoal. Distância entre A e B. Então a fórmula manda eu fazer isso daqui, né? Pegar um x, ó, o x do A menos o B, ou o B menos o A, tanto faz. Eu vou pegar aqui o A menos o B ao quadrado e vou pegar o y também do A menos o do B ao quadrado. Bom, tanto faz, A menos B, B menos A, não importa. Pega o jeito que eu achar mais fácil. Vamos fazer essa continha então? Como é que vai ficar? Olha aqui, ó. Quem é o x do A menos o x do B? Olha aqui, ó. É o 9 menos o 1. Ou o 1 menos o 9. Tanto faz. É mais fácil fazer 9 menos 1. Então, eu vou fazer, ó. 9 menos 1 é 8. Ao quadrado. Mais. Ó, fiz esse daqui já. Agora eu vou fazer o y. 4 menos o menos 2. Ou menos 2 menos o 4. Tá bom? Eu vou fazer 4 menos o menos 2. Isso aqui dá mais. Então dá 6. Né? A distância entre o 4 e o menos 2, na reta, é 6. Né? 6 ao quadrado. E aí agora eu vou fazer a continha. Essa raiz ficou meio grande. Deixa eu só ver se eu consigo tirar um pedacinho dela. Ah, tive que tirar inteira, não tem problema. Vamos lá. Então, eu só vou fazer essa raiz. Então, ó, 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36. Juntando os dois, aí eu tenho uma raiz de 100. E a raiz de 100 é 10, né? Então, descobri aí a distância. Nossa, que coisa feia. Achei a distância aí, né? E é essa distância do A até o B aqui, ó, 10 pedacinhos. Né? É muito difícil acontecer assim de ter números inteiros como resposta, né? Porque a gente sabe que
a hipotenusa do triângulo retângulo, a grande maioria das vezes vai dar número quebrado, né? E normalmente a gente vai deixar na raiz, então, se tivesse dado uma raiz de 98, né, poderia deixar na raiz ou só simplificar o radical, né? Tornar a raiz mais simples, só fatorar, simplificar a raiz, tá bom? Se der raiz, então a gente deixa na raiz, pode simplificar. Agora, às vezes a raiz é exata, né? E aí fica mais fácil. É isso o cálculo da distância, pessoal, tá? Quero fazer mais um exercício de aplicação, que envolve também a ideia de distância, mas ele cobra alguma coisa a mais, né? O exercício de vocês também vai ser assim, vai ter alguns bem básicos e depois alguns para a gente pensar um pouco. Então veja aqui, ó, um ponto P, esse ponto P ele está escondendo a coordenada, né, x aqui das abscissas, ó. Ele chama de A2, então eu sei que ele tem coordenada 2 na vertical, mas na horizontal eu não sei a coordenada. E ele fala que esse ponto P é equidistante, quer dizer, está à mesma distância dos pontos A e B. E ele pede, então, para a gente calcular a abscissa do ponto P. Esse A aqui, ó, a abscissa é a primeira coordenada do eixo X. Bem, essa palavrinha abscissa significa eixo X. Tudo bem? Então, se ele perguntasse a ordenada do ponto P, ordenada é eixo Y. Seria esse 2 aqui a ordenada do ponto P. Tá vendo? Esse aqui é a abscissa do ponto P. Bom, como é que nós vamos fazer esse exercício? Então, vamos encontrar esse Azinho aqui, né? Então, vamos pensar com o plano cartesiano, pessoal. Fazer aqui do lado, então, o nosso plano cartesiano. Nossa, difícil fazer reto, tá? Teria que ter usado uma reguinha aqui para fazer. O ponto A, ele é o ponto, ó, vamos fazer aqui, 1, 2, 3, 1, né? Então, esse aqui é o ponto A. O ponto B é o ponto 2 e 4. Esse é o ponto B. E ele diz, então, que o ponto P tem ordenada 2, né? Então, aqui está o 2, ó. Eu tenho certeza, então, gente... Nossa, tá muito ruim isso. Tenho certeza, ó, que o ponto P é um ponto que está nessa altura aqui do tracejado, tá vendo? Está nessa altura. Mas eu não sei exatamente onde ele está, porque eu não tenho, né, a primeira coordenada dele. Eu não sei se ele está mais para um lado, mais para o outro. Mas olha, eu sei também que esse ponto P tem que estar num lugar em que fique a mesma distância do B e do A. Então não é qualquer lugar que eu posso colocar ele, vocês percebem? Então, um lugar bom para colocar, ó, vamos ligar aqui o B e o A para vocês perceberem isso. Ó. Aqui está o meio. Olha, se eu fizer uma linha perpendicular aqui, deve ser um ponto mais ou menos por aqui. Como é que eu sei disso? Porque nesse ponto ele estaria à mesma distância do B e do A. Tá vendo? Ele tem que estar em cima dessa linha tracejada. Imagina, nenhum outro ponto nessa linha tracejada, se eu trouxer mais para frente, ele vai ficar mais perto do B do que do A. Se eu trouxer mais para trás aqui, né? Olha, vai ficar mais perto do A do que do B, né? Mas nesse pontinho aqui, ele está à mesma distância. Olha, é um jeito da gente poder pensar. Tudo isso daqui não precisaria ser feito no exercício. Bastaria usar álgebra, né? Usar a fórmula e fazer a resolução. Né? Mas quando eu olho para o plano cartesiano, então, e penso dessa forma, eu trago, né, esse exercício para uma forma mais lógica. E aí eu consigo, né, quando eu terminar o exercício, ter uma noção de se está certo ou está errado. Né? Então, observem que a coordenada 2 aqui já era conhecida e a coordenada do eixo X que eu estou procurando, ó, deve ser um número perto do 1 aqui. Ó. Tá vendo? Pode ser o 1, normalmente deve ser, porque eles costumam montar exercícios com números inteiros, mas isso não é uma certeza. Poderia ser um número perto, para frente ou para trás do 1 aqui. Então, uma fração, né, ou uma raiz que tivesse próxima do 1. Né? Então é isso que nós vamos acabar encontrando como resposta. Mas agora vamos para o exercício, então. Vamos resolver isso de forma algébrica, que dá para ter uma noção.
né? Mas a gente vai resolver exatamente. Se fosse um teste de vestibular, por exemplo, às vezes, dependendo das alternativas, eu até posso resolver usando essa lógica, tá vendo? Eu vou conseguir chegar no número mais perto aqui, né, e marcar a resposta correta. Então, talvez eu nem precisasse fazer a conta. Mas vamos fazer aqui agora. Então, veja, o que eu sei? Eu posso calcular, eu sei que o ponto A e o ponto B, né, esse ponto que eu estou procurando aqui, P, ele é equidistante, ele está à mesma distância do B e do A, essa distância é igual a essa, tudo bem? Então eu vou escrever isso, ó. A distância entre o ponto P e o ponto A é igual à distância entre o ponto P e o ponto B. Tá bom? Então essa que é a saída desse exercício, né? A distância entre P e A é a mesma distância entre P e B. Mas qual é a distância entre P e A? E aí eu posso fazer a conta aqui. Como é que eu faço a continha da distância? Raiz quadrada, né? E agora, ó, entre o P e o A. Então é o x de um menos o x do outro, o y de um menos o y do outro. Olha aqui, ó. X de um menos x do outro, ó. A menos 3 quadrado. Mais, agora y de um menos y do outro. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, né? Ao quadrado. Tá vendo? Essa é a distância do P até o A. Vai ser igual à distância do P até o B. Aqui, ó, do P até o B. Vamos fazer de novo, então. X menos x, y menos y. E aqui, ó, A menos 2. Vou fazer aqui. Formulinha da raiz. A menos 2, quadrado, mais, agora y, 2, ó, menos 4. Y menos y. 2 menos 4, ou 4 menos 2, se eu quiser fazer, fica mais fácil, né? 4 menos 2 é 2 ao quadrado. Por que pode fazer 2 ao quadrado ou fazer menos 2 ao quadrado? Porque o quadrado vai ficar positivo do mesmo jeito, tá bom? Vou fazer aqui 2 ao quadrado. Fazendo as continhas, antes de fazer a continha, observem que eu tenho uma equação, os dois lados estão, né, com raiz quadrada, eu posso cancelar essas raízes, então é o mesmo que pensar em elevar ao quadrado os dois lados. Tá vendo? Se eu elevar ao quadrado um número, quando eu tenho assim, por exemplo, o número que está na raiz, né, um número A que está na raiz, quando eu elevo ao quadrado, eu corto a raiz. Então, aqui eu posso pensar que eu elevei ao quadrado os dois lados. Posso fazer isso, tá? Que não vai mexer na equação. E aí eu posso simplificar. Então, é como se eu só tirasse a raiz dos dois lados, né? Então, eu vou ter agora só a menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado é 1, né? Nem preciso fazer. A menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado é 4. E agora é resolver isso daí, tá, pessoal? Como é que eu resolvo esses produtos aqui, a menos 3 ao quadrado, né, e a menos 2 ao quadrado? Isso aqui são produtos notáveis, né? A gente chama de quadrados da diferença. Existe uma fórmula pronta para fazer isso, né, lá do ensino fundamental. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Possível usar a fórmula para fazer, ficaria até mais rápido, ou usar a continha mesmo, ó, a menos 3 ao quadrado, então é vezes ele mesmo, assim, ó, a menos 3 vezes a menos 3. Isso aqui é a menos 3 ao quadrado, né? E aí eu faço todo mundo vezes todo mundo, ó. A ao quadrado, menos 3a, menos 3a também, e mais 9. Arrumando aqui, eu tenho a ao quadrado menos 6a mais 9. Né? Esse é o desenvolvimento desse primeiro pedacinho aqui, ó. A ao quadrado menos 6a mais 9, aí tem o mais 1 ali, né? E vou fazer a mesma coisa nesse outro produtinho aqui, ó. Mesma continha também, tá vendo? Posso fazer lá a menos 2 vezes a menos 2. Vou fazer aqui, ó. A menos 2 vezes a menos 2. Né? Então, a vezes a é a quadrado, a vezes menos 2, menos 2a, menos 2 vezes a também é menos 2a,
E menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Então, aqui, a quadrado menos 4a mais 4. Passar aqui, a quadrado menos 4a mais 4. E mais esse 4 aqui, né? Que já estava esperando aí, tá bom? Quadrado menos 4a mais 4. E agora é juntar tudo isso. Observem aqui que o a ao quadrado aparece dos dois lados da equação. Se eu passar por, um deles para o outro lado, vai dar 0, né? E aí eu tenho aqui, ó, vamos juntar os termos semelhantes. Olha, eu tenho aqui, vou passar tudo para esse lado direito aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó, menos 4a mais 6a, que passou para o lado direito, né? E aí aqui mais 8, que é esses dois 4 aqui, e aqui tem 10, eu vou passar para a direita, menos 10. Igual a 0, porque não sobrou nada do outro lado. Então aqui eu tenho 2a menos 2 igual a 0. Então a vai ser 2 dividido por 2, vai dar 1, gente. Vendo? Exatamente o que eu estava procurando aqui, né? Esse a igual a 1, tá vendo? Ó, encontrei aí a coordenada então de P1 para resultado desse exercício. Então vejam, ó, no exercício de geometria analítica, né, nós estamos começando hoje, mas já deu para observar que ele envolve álgebra, né, que é continha, né, equação, passar para um lado, passar para o outro, usar fórmula, envolve a álgebra, mas nós estamos falando de elementos geométricos, de pontos numa superfície plana. Tá vendo? Então essa aqui é a ideia principal da geometria analítica. Tá uma área muito legal, a gente vai ver bastante coisa da geometria analítica nas próximas aulas. Aprender a trabalhar bastante aí. Então, para finalizar, né, exercícios. Olha, esses exercícios dessa tela são exercícios só de plano cartesiano, são exercícios muito simples, né? Esse primeiro pede só para olhar no desenho aqui e dizer a coordenada de cada ponto. Esse exercício 2 é o contrário, ele dá coordenadas e manda a gente fazer um plano cartesiano, né? E marcar essas coordenadas, tudo bem? E esse terceiro é uma aplicaçãozinha, mas muito simples também, né? Então, dá uma pensadinha aí, a gente conversa depois. Mas são exercícios só sobre plano cartesiano, para fixar aí, para entender bem o plano cartesiano. E, em seguida, né? Na segunda tela de exercícios, vocês têm os exercícios de distância entre dois pontos, tá bom? Começa com exercícios bem básicos, pedindo para achar a distância entre os dois pontos, onde vocês vão aplicar a fórmula se necessário, né? Às vezes nem precisa aplicar a fórmula, vai ter, por exemplo, aqui na letra B, olha, o x está igual, tá vendo? Tem que prestar atenção aí para não precisar fazer. Mas se quiser fazer também todos pela fórmula, não tem problema. Olha aqui, ó, o 7, né? Calcule a distância entre os pontos, também ainda é a mesma coisa. Aí o 8, a distância do ponto A ao ponto B igual a 3. Veja que aqui eu tenho a distância e quero descobrir um elemento que está ali dentro, né? Uma abscissa. Bom, então, uma coisa que pode ser feita aqui, ó, só uma observação para esses exercícios, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aonde que eu quero voltar. Aqui, ó. Então, para calcular a distância, a gente usa assim, né? Mas às vezes, né, que nem naquele exercício que eu vi ali, o 8, ele dá a distância para a gente, quer saber alguma coisa que está aqui dentro. E aí a gente pode pensar, mas então como é que eu vou fazer se está dentro da raiz, né? Mas ele só está dentro da raiz porque eu passei o quadrado que estava aqui para cá, né? Agora, se eu conheço a distância, eu posso deixar ela ao quadrado, tá vendo? Pegar essa raiz e voltar para trás, mandar aqui para trás, ó. Aí, se eu pensar então na fórmula desse jeito, olha, tá vendo? Fica mais fácil de encontrar as coisas que estão desse lado aqui, tá vendo? Eu posso fazer o número aqui ao quadrado da distância, tá vendo? E aí eu não tenho raiz na minha conta. Então, lembrem-se disso, tá? Se a pergunta não for a distância, for um elemento aqui qualquer, né? Uma coordenada, então não usa raiz, não. Pensa que ela foi para o outro lado e pensa assim, ó. Desse jeito, tá? Que é mais simples de resolver. Então, isso é uma dica para vocês.
Então, os próximos aqui são aplicações, né? Pode ser que um ou outro dê trabalho para vocês, né? Mas aí a gente conversa nas correções e vamos entendendo cada parte aí, tá bom? Espero que vocês façam todos os exercícios, tá? E vocês conseguirem aí direitinho, né? Para a gente poder continuar então nas próximas aulas, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal.